Passei 20 anos construindo um império com um único propósito: destruir o homem que pensava ser meu maior inimigo. Descobrir que ele era um menino que um dia jurei amar para sempre? Bem, isso mudou tudo. Meu nome é Victoria Santana. E esta é a história de como a vingança me cegou tanto que quase destruí a única pessoa que já amei de verdade. Tudo começou quando eu tinha 8 anos de idade, brincando nos jardins da mansão dos meus pais com meu melhor amigo, um menino de olhos azuis chamado Miguel. Éramos inseparáveis, dois pequenos sonhadores que juraram se casar quando crescessem e construir um castelo só nosso. Até o dia em que ele simplesmente desapareceu. Era verão de 1995. Miguel e eu estávamos planejando nossa fuga para construir uma casa na árvore, quando homens de terno chegaram à sua casa. Assisti da minha janela enquanto eles levaram sua família embora. Malas apressadas, lágrimas, e Miguel olhando para trás uma última vez antes de entrar no carro. Nunca mais o vi. Meus pais me disseram que a família havia se mudado por problemas financeiros. Eu tinha 8 anos, não entendia o que isso significava. Só sabia que meu melhor amigo, minha primeira paixão, meu futuro marido imaginário, havia sumido como se nunca tivesse existido. Chorei todas as noites por meses, escrevi cartas que nunca enviei, guardei todas as nossas fotos, todos os pequenos presentes que trocávamos, e jurei que um dia o encontraria. 20 anos depois, ainda não o havia encontrado, mas havia encontrado algo ainda melhor: sucesso, poder e a determinação férrea de nunca mais permitir que alguém desaparecesse da minha vida sem explicações. Aos 28 anos, eu era dona do maior conglomerado de comunicação do país. Revistas, jornais, canais de TV, plataformas digitais. Se tinha audiência, eu controlava. Victoria Santana era um nome que fazia presidentes de empresas tremerem e políticos mudarem de discurso. Mas havia um espinho no meu lado, uma pedra no meu sapato. Um rival que parecia surgir do nada e ameaçar tudo o que eu havia construído. Alexandre Montenegro. Empresário, investidor, dono de uma cadeia de hotéis de luxo que estava se expandindo agressivamente para o mercado de mídia. Ele havia aparecido no cenário empresarial 5 anos atrás, com capital aparentemente infinito e uma sede de conquista que rivalizava com a minha. E por algum motivo que eu não conseguia explicar, ele parecia ter uma obsessão pessoal em me desafiar. Toda vez que eu tentava adquirir uma empresa, Alexandre chegava com uma oferta maior. Quando lancei minha plataforma de streaming, ele lançou uma concorrente na semana seguinte. Cada movimento que eu fazia, ele contra-atacava com precisão cirúrgica. Era como se ele me conhecesse melhor do que eu mesma. Senhorita Santana? Disse minha assistente entrando no escritório com uma expressão preocupada. Montenegro acabou de comprar a Nova Tech. A Nova Tech era uma startup de tecnologia que eu estava negociando há meses, uma peça fundamental no meu plano de dominar o mercado digital. Como ele soube da negociação? Rosnei. Não sabemos, mas há algo mais. Ele quer marcar uma reunião. Comigo? Pessoalmente, hoje à noite. Sorri. Finalmente, Alexandre Montenegro queria jogar cara a cara. Perfeito! Era hora de conhecer meu inimigo de perto. O encontro foi marcado para as 20 horas no restaurante mais exclusivo da cidade. Cheguei pontualmente, vestindo meu tailier mais impecável, carregando minha arma secreta. Um dossiê completo sobre Alexandre Montenegro, que meus investigadores haviam compilado. Ou, pelo menos, tentado compilar. Estranhamente, havia muito pouca informação sobre a sua vida antes de 2018. Era como se ele tivesse surgido do nada, totalmente formado,
com milhões no banco e uma sede de conquista que rivalizava com a minha. E por algum motivo que eu não conseguia explicar, ele parecia ter uma obsessão pessoal em me desafiar. Toda vez que eu tentava adquirir uma empresa, Alexandre chegava com uma oferta maior. Quando lancei minha plataforma de streaming, ele lançou uma concorrente na semana seguinte. Cada movimento que eu fazia, ele contra-atacava com precisão cirúrgica. Era como se ele me conhecesse melhor do que eu mesma. Senhorita Santana? Disse minha assistente entrando no escritório com uma expressão preocupada. Montenegro acabou de comprar a Nova Tech. A Nova Tech era uma startup de tecnologia que eu estava negociando há meses, uma peça fundamental no meu plano de dominar o mercado digital. Como ele soube da negociação? Rosnei. Não sabemos, mas há algo mais. Ele quer marcar uma reunião. Comigo? Pessoalmente, hoje à noite. Sorri. Finalmente. Alexandre Montenegro queria jogar cara a cara. Perfeito. Era hora de conhecer meu inimigo de perto. O encontro foi marcado para as 20 horas no restaurante mais exclusivo da cidade. Cheguei pontualmente, vestindo meu tailier mais impecável, carregando minha arma secreta. Um dossiê completo sobre Alexandre Montenegro, que meus investigadores haviam compilado. Ou, pelo menos, tentado compilar. Estranhamente, havia muito pouca informação sobre a sua vida antes de 2018. Era como se ele tivesse surgido do nada, totalmente formado, com milhões no banco e uma sede de conquista que rivalizava com a minha. E por algum motivo que eu não conseguia explicar, ele parecia ter uma obsessão pessoal em me desafiar. Toda vez que eu tentava adquirir uma empresa, Alexandre chegava com uma oferta maior. Quando lancei minha plataforma de streaming, ele lançou uma concorrente na semana seguinte. Cada movimento que eu fazia, ele contra-atacava com precisão cirúrgica. Era como se ele me conhecesse melhor do que eu mesma. Senhorita Santana? Disse minha assistente entrando no escritório com uma expressão preocupada. Montenegro acabou de comprar a Nova Tech. A Nova Tech era uma startup de tecnologia que eu estava negociando há meses, uma peça fundamental no meu plano de dominar o mercado digital. Como ele soube da negociação? Rosnei. Não sabemos, mas há algo mais. Ele quer marcar uma reunião. Comigo? Pessoalmente, hoje à noite. Sorri. Finalmente. Alexandre Montenegro queria jogar cara a cara. Perfeito. Era hora de conhecer meu inimigo de perto. O encontro foi marcado para as 20 horas no restaurante mais exclusivo da cidade. Cheguei pontualmente, vestindo meu tailier mais impecável, carregando minha arma secreta. Um dossiê completo sobre Alexandre Montenegro, que meus investigadores haviam compilado. Ou, pelo menos, tentado compilar. Estranhamente, havia muito pouca informação sobre a sua vida antes de 2018. Era como se ele tivesse surgido do nada, totalmente formado, com milhões no banco e uma sede de conquista que rivalizava com a minha. E por algum motivo que eu não conseguia explicar, ele parecia ter uma obsessão pessoal em me desafiar. Toda vez que eu tentava adquirir uma empresa, Alexandre chegava com uma oferta maior. Quando lancei minha plataforma de streaming, ele lançou uma concorrente na semana seguinte. Cada movimento que eu fazia, ele contra-atacava com precisão cirúrgica. Era como se ele me conhecesse melhor do que eu mesma. Senhorita Santana? Disse minha assistente entrando no escritório com uma expressão preocupada. Montenegro acabou de comprar a Nova Tech. A Nova Tech era uma startup de tecnologia que eu estava negociando há meses, uma peça fundamental no meu plano de dominar o mercado digital. Como ele soube da negociação? Rosnei. Não sabemos, mas há algo mais. Ele quer marcar uma reunião. Comigo? Pessoalmente, hoje à noite. Sorri. Finalmente.
Alexandre Montenegro queria jogar cara a cara. Perfeito! Era hora de conhecer meu inimigo de perto. O encontro foi marcado para as 20 horas no restaurante mais exclusivo da cidade. Cheguei pontualmente, vestindo meu tailier mais impecável, carregando minha arma secreta. Um dossiê completo sobre Alexandre Montenegro, que meus investigadores haviam compilado. Ou, pelo menos, tentado compilar. Estranhamente, havia muito pouca informação sobre a sua vida antes de 2018. Era como se ele tivesse surgido do nada, totalmente formado, com milhões no banco e uma sede de conquista que rivalizava com a minha. E por algum motivo que eu não conseguia explicar, ele parecia ter uma obsessão pessoal em me desafiar. Victoria, você ainda gosta de chocolate quente com marshmallows? Meu sangue gelou. Ninguém sabia disso. Ninguém. Era uma preferência infantil que mantinha em segredo, que só... Como você sabe disso? Mas ele já estava se afastando, deixando apenas o eco da pergunta no ar frio da noite. A investigação pessoal. Passei as próximas semanas obcecada. Contratei os melhores investigadores do país para descobrir tudo sobre Alexandre Montenegro. Cada documento, cada foto, cada registro que pudessem encontrar. O que descobriram me deixou ainda mais confusa. Alexandre havia aparecido em 2018, com uma identidade completamente nova. Antes disso, nada, como se não tivesse existido. Mas havia algo familiar em suas fotografias mais antigas, algo que eu não conseguia identificar. Foi quando encontrei a foto da formatura da faculdade dele em 2010. Uma foto borrada, tirada de longe, onde ele estava sorrindo para a câmera. E naquele sorriso... Meu coração parou. Corri para o meu quarto, procurei na gaveta onde guardava minhas memórias de infância. Lá, numa pequena caixa de música cor-de-rosa, estava uma foto desbotada de 2 meninos sorrindo para a câmera. Eu e Miguel, aos 8 anos de idade. O sorriso era o mesmo. Não pode ser, pensei. É impossível. Miguel tinha cabelos claros, era mais baixo, tinha uma cicatriz no queixo. Mas os olhos, aqueles olhos azuis eram inconfundíveis. Passei dias comparando fotos, analisando cada detalhe. A cor do cabelo podia ser tingida, a altura podia mudar com a idade, até mesmo a cicatriz podia ter sido removida com cirurgia plástica. Mas os olhos nunca mentem. Alexandre Montenegro era Miguel Santos. Meu Miguel. O menino que eu havia amado, procurado e perdido. E durante 5 anos eu havia tentado destruí-lo. Marquei uma nova reunião, dessa vez em meu escritório, em meu território. Quando Alexandre chegou, eu estava sentada atrás de minha mesa com todas as evidências espalhadas à minha frente. "Olá, Miguel", disse quando ele entrou. Ele parou como se tivesse levado um tiro. Por um longo momento, apenas nos encaramos. Então, lentamente, a máscara de Alexandre Montenegro começou a se desfazer, revelando o menino que eu conhecera há tantos anos. "Quanto tempo você sabe?", perguntou e sua voz estava quebrada. "Desde ontem." "Miguel, por quê? Por que você desapareceu? Por que não me procurou? Por que está tentando destruir tudo o que construí?" Ele se aproximou, devagar, como se temesse que eu pudesse desaparecer. "Você quer a verdade completa?" "Sempre quis, mesmo quando éramos crianças." Algo passou por seus olhos, um lampejo da intimidade que compartilhávamos quando éramos pequenos. "Então se sente, Victoria, porque esta história vai doer." Meu pai estava envolvido com lavagem de dinheiro para o cartel. Quando a polícia descobriu, eles nos colocaram no programa de proteção às testemunhas. Nova identidade, nova vida, novo tudo. "Mas você tinha 8 anos. E você acha que isso importava para eles?
Minha vida inteira foi apagada da noite para o dia. Novo nome, nova família adotiva depois que meus pais foram mortos. Mortos? A palavra saiu como um sussurro. O cartel os encontrou 2 anos depois. Eu fiquei sozinho, Victoria. Completamente sozinho. E a única coisa que me manteve vivo durante todos esses anos foi a memória de você. Lágrimas estavam descendo pelo meu rosto, mas eu não conseguia parar de ouvi-lo. Passei anos procurando uma forma de voltar para você, mas quando finalmente consegui, quando consegui juntar dinheiro suficiente para criar uma nova identidade e voltar, você havia se tornado intocável. Victoria Santana, a rainha da mídia. E eu era ninguém. Você nunca foi ninguém para mim. Não? Ele riu amargamente. Então por que, quando finalmente consegui me aproximar do seu mundo, você me tratou como inimigo? Por que cada tentativa minha de chamar sua atenção foi vista como ataque? A realização me atingiu como um raio. Você não estava tentando me destruir. Você estava tentando me alcançar. Cada empresa que eu roubei de você, cada negócio que eu interferi, eu estava tentando forçar um encontro. Eu estava tentando fazer você me notar. Miguel. Mas você já havia se tornado em alguém que eu não reconhecia. A menina doce que construía castelos imaginários se transformou numa mulher que constrói impérios reais. E eu me perdi tentando ser digno dela. Levantei da cadeira e me aproximei dele. Suas mãos estavam tremendo. Você acha que eu não sofri? Perguntei, minha voz também trêmula. Você acha que foi fácil para mim? Passei 20 anos me perguntando o que havia acontecido com você, 20 anos me culpando por não ter lutado mais para encontrá-lo. Victoria, construí esse império porque me sentia impotente, porque uma menininha de 8 anos não conseguiu impedir que levassem embora a pessoa mais importante da sua vida. Cada aquisição, cada vitória empresarial era uma forma de provar que nunca mais seria pequena e indefesa. Estávamos próximos agora, próximos o suficiente para que eu pudesse ver as lágrimas em seus olhos azuis. E enquanto isso, eu estava tentando destruir você, sem saber que era você. E eu estava tentando impressionar você, tentando provar que Miguel Santos havia se tornado alguém digno de Victoria Santana. Mas você sempre foi digno, sempre foi a única pessoa digna. Não sei quem se moveu primeiro, talvez os dois ao mesmo tempo, mas de repente estávamos nos queijando, e era como se 20 anos de separação desaparecessem em um instante. O queijo tinha gosto de lágrimas e memórias perdidas, de promessas de criança e sonhos adultos finalmente se reencontrando. Quando nos separamos, ambos estavam chorando. Eu senti sua falta todos os dias, ele sussurrou contra a minha frente. Eu também. Cada dia, cada noite, cada vitória vazia sem você para chorar. Victoria, eu não sei se podemos consertar isso. Fizemos muito mal uns aos outros, mesmo sem saber. Podemos tentar, temos que tentar. Passamos a metade das nossas vidas separados, não posso desperdiçar o resto brigando com você. Nos meses seguintes, lentamente reconstruímos nossa conexão. Não foi fácil. 20 anos de separação deixam marcas profundas, criam padrões de comportamento difíceis de quebrar. Mas gradualmente, Victoria Santana e Alexandre Montenegro começaram a trabalhar juntos em vez de uns contra os outros. E no processo, redescobriram Victoria e Miguel, as crianças que sonhavam com castelos e juravam amor eterno. Lembra quando você disse que construiríamos um castelo juntos? Perguntei certa noite, enquanto olhávamos a cidade do terraço da minha cobertura. Construímos, ele respondeu, me puxando para mais perto. Só que chamamos de império. Nosso império. Nosso castelo. Vocês têm certeza que querem fazer isso? Perguntou o advogado, olhando os papéis à nossa frente. Miguel e eu trocamos um olhar e sorrimos.
Emos, respondemos em uníssono. A fusão entre os grupos Santana e Montenegro foi anunciada como a maior união empresarial da década. A mídia especulou sobre motivações financeiras, estratégias de mercado, vantagens competitivas. Nenhum deles adivinhou a verdade real, que era simplesmente duas crianças cumprindo uma promessa feita num jardim há muito tempo. Pensei que você havia me esquecido, Miguel disse enquanto assinávamos os últimos documentos. Impossível, respondi. Você pode mudar seu nome, seu rosto, sua vida inteira, mas não pode mudar o fato de que foram seus olhos azuis que me ensinaram o que era amor. E foram seus sonhos impossíveis que me ensinaram que vale a pena lutar por eles. Na mesa ao lado, nossos advogados discutiam cláusulas e porcentagens. Mas nós mal prestávamos atenção. Estávamos ocupados demais redescobrindo como era bom finalmente estar do mesmo lado. Então, disse ele entrelaçando seus dedos nos meus, pronta para construir nosso império juntos? Nosso castelo, corrigi com um sorriso. Nosso castelo, ele concordou. E pela primeira vez em 20 anos, o futuro parecia exatamente como deveria ser. Descobri que às vezes os maiores inimigos são apenas amores perdidos tentando encontrar o caminho de volta para casa. E que não importa quantos impérios você construa, nenhum deles vale alguma coisa se você não tiver a pessoa certa para dividi-lo.